Olá, pessoal, como vocês estão? Então, venho falar com vocês, continuando as nossas metas. E hoje a gente vai falar sobre a meta 2, que é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, será que a gente precisa melhorar a comunicação dentro dos serviços de saúde? Você aí que está do outro lado me ouvindo, ei, não me abandona. Você já presenciou algum erro de comunicação durante a sua experiência profissional? Então, a importância da comunicação e do trabalho da equipe interdisciplinar de saúde é visto como determinante da qualidade e da segurança na prestação de cuidados aos indivíduos. A comunicação, quando a gente trabalha em equipe ou com diversos setores, a comunicação é essencial para que tudo possa acontecer, né? Para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. As falhas de comunicação são as principais causas de eventos adversos ao paciente. E aqui, ó, um estudo apontou que falhas no trabalho em equipe e na comunicação entre os profissionais da área de saúde têm sido um dos principais fatores que contribuem para os erros médicos, eventos adversos e, consequentemente, diminuição da qualidade dos cuidados. Então, por que a gente precisa, né, se comunicar? A gente se comunica o tempo inteiro de diversas maneiras. E aqui eu trouxe um estudo, né, o de Bailey. Foi feita uma pesquisa em hospitais lá nos Estados Unidos que identificou a comunicação como um fator crítico em 30% dos casos examinados. E nesse estudo, 1.744 mortes envolvendo histórias graves e falhas na comunicação foi identificado, né? Então, até coloquei um caso aqui de um erro na comunicação que teve um profissional do hospital que recebeu a ligação de um paciente que tinha diabetes e as informações desse paciente não foram repassadas para o médico, né? Não foi transmitida. Esse paciente acabou entrando numa deterioração clínica e ele morreu por conta de cetoacidose diabética. Então, o que é a comunicação? É uma palavra feminina que deriva do verbo comunicar, pôr em comunicação, participar, fazer saber, pegar, transmitir uma mensagem, né? Estar em comunicação. Então, eu passo uma mensagem, né? Entre duas pessoas, né? A pessoa que passa a comunicação fala a mensagem e a gente tem o receptor. Só que às vezes eu falo alguma coisa e você aí do outro lado entende outra. Então a gente precisa ter clareza nas nossas falas, nas nossas escritas. A gente vai ver aqui para frente como a gente pode melhorar um pouquinho, né? E por que a gente precisa melhorar? Para assegurar a efetividade da comunicação entre os profissionais que prestam atendimento ao paciente, minimizando prejuízos relacionados à falha de comunicação. Nos dias atuais, consumimos cada vez mais informações em meios diferentes, o que dificulta e muito a divulgação de informações. Então, hoje a gente está cada vez mais aí com a tecnologia, né? É muito grupo de WhatsApp, é computador, é telefone, é tudo. Tudo é comunicação. Nós estamos o tempo inteiro nos comunicando. Mas como que a gente faz isso? Então, muitas vezes a gente se cansa de comunicar, a gente quer ter, como eu posso falar, a gente quer reduzir, né? A gente às vezes fica com preguiça, vai mandar uma mensagem ali no grupo, vai mandar alguma coisa, a gente tenta resumir. E às vezes nesse resumir, a gente acaba passando uma outra comunicação, né? E o receptor nosso, ele pode entender de uma forma diferente. Então, eu preciso sempre pensar, comunicação, ela deve ser muito detalhada. A comunicação efetiva é aquela que vai produzir um efeito real, ou seja, aquilo que eu tento transmitir, você entendeu perfeitamente. Né? Esse efeito real, efeito positivo. A mensagem é transmitida do emissor para o receptor e compreendida sem falhas, né? Sem ruídos. E a comunicação oportuna, ela precisa ser completa, clara e compreendida pelo receptor. Deve ser adotado por todos os profissionais da equipe de saúde como caminho para a excelência das práticas assistenciais. Então, o que hoje a gente tem, né?
no hospital ou em qualquer serviço de saúde, a gente sempre vai ter a mensagem verbal e não verbal, ou seja, eu estou aqui com uma mensagem verbal para vocês, né? Não verbal é a minha expressão, são os meus gestos, a minha cara feia, o meu olhar, né? Às vezes a gente está numa discussão, a gente faz uma cara feia, então isso já passa uma imagem. Isso é uma comunicação não verbal. Nós temos a escrita, né, o prontuário, por exemplo, eletrônico, receitas, pedidos de exame, prescrição, evolução. Tudo isso é comunicação. O que você deixou ali escrito faz parte do histórico do paciente, né? Você contou a história do paciente. Então, precisa ser muito detalhado, isso é um documento. Redes sociais também são uma forma de comunicação, a passagem de plantão, os indicadores, os nossos protocolos, fluxogramas, enfim, tudo isso é comunicação, né? São ferramentas e canais de comunicação. E a gente precisa saber utilizar esses meios. Então, sempre quando o paciente na admissão, né, no sistema eletrônico, o profissional vai colocar o diagnóstico, a história resumida do paciente, a avaliação médica no momento da admissão. E essa parte de histórico é comunicação, né? Eu preciso saber quais são as comorbidades desse paciente, né? O diagnóstico, a alergia, enfim, tudo isso são detalhes que fazem parte de uma comunicação eficaz, né? E claro, quando a gente fala de internação, toda a comunicação que a gente vai ter com o paciente durante, né, esse período de internação, de explicar os procedimentos muito bem detalhados, né, de explicar o que está acontecendo com ele, vai fazer uma medicação, eu explico, né, no meu meio de trabalho, o que eu quero que o meu outro colega de trabalho entenda, a gente vai dividir a tarefa numa reunião, enfim, ser claro na fala, né, falar de outra maneira se o outro não entendeu, ou às vezes perguntar para o outro também, olha, me fala se você entendeu, o que que você entendeu disso, porque isso é uma confirmação. E a gente tem um momento da alta, que assim, é um momento de que deve, né, principalmente com o paciente familiar, acontecer uma comunicação muito bem esclarecida. A equipe multiprofissional, ela deve avaliar a condição do paciente considerando a compreensão das informações para o autocuidado. Então, o meu paciente está de alta, mas ele tem capacidade de entender as orientações que a gente vai passar para ele? Ou eu preciso chamar um acompanhante, né? Ele está orientado, ele está um pouco confuso, ele já é de idade, é uma criança, quantos anos tem? Então, precisa ter um acompanhante. Esse acompanhante também é uma pessoa que vai entender, porque às vezes acontece que não, né? Às vezes a pessoa não tem muito suporte familiar, tem uma outra pessoa ali que às vezes também não vai entender, não vai fazer parte do cuidado, né? Não vai estar convivendo com a pessoa. Então, na hora da alta, é muito importante a gente avaliar isso, né? Principalmente a enfermagem, né? E o médico, em conjunto, devem avaliar isso. Às vezes o paciente, né, não consegue falar, ou, enfim, não é responsável por ele mesmo. A gente precisa muito bem para saber para quem que a gente vai passar a orientação. Então, quando necessário, as orientações são disponibilizadas por escrito e entregues para o paciente ou acompanhante, durante a internação ou no momento da alta. Então, se a gente não cuidar desse paciente, se a gente não fazer com que ele entenda o que ele precisa fazer, né, na casa dele, no processo de reabilitação, muitas vezes esse paciente ele volta para a gente novamente, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho bem feito para não nos prejudicar, né, e nem prejudicar o paciente. Comunicação em situações de emergências, né? Então aqui a gente traz a dupla checagem ou readback, que é você confirmar o que o outro falou. E aqui um exemplo básico, por exemplo, medicação na hora ali da urgência, né? O médico não vai prescrever se está no computador, né? A gente está em volta do paciente, carrinho de emergência, aquela adrenalina toda. O que que a gente precisa fazer? Sempre, né, o que o médico pedir, alguém pedir alguma solicitação verbal, né, e a gente sempre falar, por exemplo, aqui no caso de medicação, o enfermeiro repete a mesma informação para confirmar e validar a informação. É para fazer tanto, né, de amiodarona, a dose, é essa dose mesmo, é isso mesmo que é para fazer? Ok.
Isso é bom a gente confirmar até para os demais da equipe serem testemunhas, né? Então, é isso mesmo, foi feito isso, né? Ela confirmou, eu vi, estava presente. Então, nesse momento, a gente precisa, né, falar, saber compreender e confirmar. Não compreendeu, perguntar novamente. Não faça nada na dúvida, ainda mais no momento de intercorrência, né? E nunca eu vou inferir o que o outro entendeu. Ah, eu acho que ele sabe, porque ele já tem experiência, né? Então, assim, faz tal coisa, faz tal medicação. Você entendeu? É para fazer tanto. Entendi. É isso para fazer tanto. Ok. Né? A gente não pode inferir que o outro está entendendo o que a gente está falando. Às vezes não entendeu, só concorda. Né? E usar sempre uma fala articulada em tom alto, né? Nesses momentos de intercorrência, tem gente que fala meio assim, fala meio baixinho, fala meio para dentro, aí você não entende, né? Então é um momento que está todo mundo tenso. A gente precisa prestar atenção, né? Então, quem, por exemplo, esteve na época do Covid, né, que tinha máscara, face shield, toda aquela paramentação, então a máscara abafava muito a fala, então às vezes ficava ruim de ouvir, né? Então, assim, fale alto mesmo, né? E às vezes coloca, pessoal, eu vou falar alto porque é para todo mundo ouvir, né? É só agora, calma. Intercorrência precisa todo mundo entender o que está acontecendo. E aqui a gente traz, né, um momento que é tão importante dentro de serviços de saúde, é a passagem de plantão. E a gente utiliza a ferramenta do SBAR, né? O SBAR é uma estrutura, né, de comunicação que ajuda muito a reduzir a chance de erros e omissões durante a passagem de plantão dos profissionais. Ele é um modelo de comunicação que nos últimos anos ele vem ganhando muito destaque, né, dentro da área da saúde. Essa deficiência em comunicação que a gente sempre vê é muito grave. E segundo o artigo do Journal of Critical Care, responde por 32% das mortes em UTIs. Ou seja, fizeram um estudo e viram que erros de comunicação podem responder por 32% de mortes em UTI. Bom, aqui no SBAR, então, pessoal, essa ferramenta, o S, ele corresponde à situação. O que está acontecendo com esse paciente, né? Onde esse paciente está? Qual o setor que ele está? Qual o nome completo? O que está acontecendo? O que ele está sentindo? Quando aconteceu ou iniciou e qual a gravidade? Determinar a causa da sua preocupação. Aí a gente vai para a letra B, que é de background, história prévia. Qual é o contexto e histórico clínico desse paciente? É, a gente vai, né, focar no diagnóstico e também nas comorbidades. Esse paciente já tem algumas comorbidades, ele toma alguma medicação contínua, ele tem alguma alergia, né? Quando que ele foi internado? Ele já está vindo pela segunda vez nesse mês, né? Pelo mesmo problema. Tem algum exame laboratorial dele que está muito alterado? Então, tudo isso é importante aqui na letra B. Aí a gente vai para a de avaliação, o que mudou. Diga o que você considera que seja o problema. Mudanças que ocorrem em relação à avaliação anterior, a condição do paciente instável ou se agravando, o paciente está ficando mais taquicárdico, ele estava com um pouquinho de dispneia e aí a gente precisou colocar O2 e a recomendação. O que eu faria para corrigi-lo? Diga qual a sua recomendação ou a solicitação. Então, eu preciso que o médico venha avaliar, então eu vou falar, olha, eu acho que é importante você vir avaliar. Né? O paciente precisa ser avaliado agora e o que precisa acontecer. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um textinho, só para a gente ver como que fica o SBAR aplicado. Então, aqui é um exemplo sem usar a metodologia do SBAR. Olá, doutor. O senhor Pedro está tendo uma dor torácica, andando no corredor, comeu bem no jantar. Não sei o que está acontecendo, mas já pedi um eletrocardiograma. Ele estava um pouco sudoreico quando teve a dor, mas já lhe dei todos os medicamentos, inclusive a insulina e o antibiótico.
Ele foi submetido a uma colectomia ontem e está em uso de uma bomba de PCA. Agora vamos ver a mesma informação dentro da metodologia. Olá, doutor. Aqui é a enfermeira RPT, da enfermaria cirúrgica, acompanhando o paciente. Taranã. Ele teve dor torácica de intensidade a 5 minutos de forte intensidade, acompanhado de dispneia e sudorese. Ou seja, esta é a situação. Aí vem, é um homem de 68 anos, com história prévia de doença cardíaca, que sofreu uma colectomia ontem sem complicações. História prévia. Pediu um eletrocardiograma e minha preocupação é que ele esteja tendo um infarto ou embolia do pulmão. Essa foi a avaliação. E a recomendação. Seria importante que o senhor viesse aqui imediatamente para avaliar. Comunicação não verbal. A gente sempre deve se atentar para os gestos, expressões visuais, né? Principalmente quando a gente está falando com o paciente e com o acompanhante. Né? O paciente ou o acompanhante, ele falou alguma coisa, né? Que a gente achou um absurdo. A gente tem que tomar cuidado com a nossa expressão não verbal. Na comunicação assertiva, promover uma comunicação clara, sincera, objetiva, transparente, respeitosa, sem provocar constrangimento às outras pessoas. Não economize nas palavras, né? Às vezes a gente tem que ser prolixo em alguns momentos, né? Falar detalhadamente, ó, é assim, assim, assado. Não resuma, não fale, o paciente do infarto vai fazer um exame. Não, é o paciente fulano de tal, que está em tal enfermaria, está em jejum, não está, precisa estar em jejum de tantas horas para tal procedimento, né? Tá com acesso já tá tudo certo. A gente sempre deve não economizar nas palavras, porque às vezes a gente tenta economizar e não vai o emissor o receptor ele não vai entender o que a gente está querendo falar. Na comunicação escrita, né, lembrar de registrar todas as atividades assistenciais prestadas ao paciente no sistema, se ele recusou, se ele aceitou, curativo, cirurgia, como que o paciente estava, teve intercorrência, que horas que o paciente começou né, a ter mal-estar, a ficar dispneico, desaturou, o que que eu fiz? Eu coloquei catéter, instalei monitor multiparamétrico, ligamos para o médico veio, avaliou, passou tal conduta, enfim. Detalhes, a gente precisa enriquecer com detalhes essa parte escrita. Né? Manter os nossos registros coesos e claros, evitando o uso de siglas desconhecidas e abreviaturas não permitidas. Em breve nós teremos o siglário, né, que vai ficar disponível para vocês, para a gente consultar quais siglas a gente pode usar ou não, que é padronizado na instituição, porque tem profissionais que acham que todo mundo sabe a sigla que ele inventa, e não é assim que funciona, né? A gente precisa ter uma padronização para que todo mundo possa entender o que está sendo falado. Usar corretamente os formulários institucionais padronizados, o SBAR e outros, e sempre dar muita atenção para a passagem de plantão, né? Tudo que for relevante. Então, gente, aqui foi uma breve explicação desse protocolo e espero que vocês possam também, assim como eu, tentar dia a dia buscar melhorar a nossa comunicação. Eu espero vocês para a próxima meta. Tchau, tchau.